Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Salve, salve você que nos ouve! Este é o Com Ciência e com Respeito, o podcast do Sistema CEP-CONEP, conectando você à ética em pesquisa. Este é o 26º episódio do nosso podcast, no qual vamos começar a falar sobre os desafios das doenças raras para a ciência e para a ética em pesquisa. Meu nome é Osiris Reis e estou sempre com você e os assessores e assessoras da Coordenação Geral de Ética em Pesquisa, a CEGEP. Hoje temos a participação da Liliane Fernandes, que é doutora em Política Social e assessora da CEGEP, e também do Lucas Magner, que é mestre em Zoologia e assessor da CEGEP. Bem-vinda, Liliane! Bem-vindo, Lucas! Olá, Osiris! Sempre um prazer estar com vocês. E olá, ouvinte! Que nossa conversa seja muito rica! Olá, Liliane! Olá, Osiris! E olá, você que está nos ouvindo! Bem-vinda! Bem-vindo! Bem-vinda! Bem-vindo! Você que está nos ouvindo no celular, no computador, no YouTube, no rádio, bem-vindo, bem-vinda! No episódio de hoje, nós vamos começar a conhecer como funcionam as doenças raras, as pesquisas nessa área e a importância disso tudo para a ciência e para a ética em pesquisa. E a primeira pergunta desse nosso episódio é: o que você que está nos ouvindo precisa entender para começarmos a conversar sobre doenças raras na ética em pesquisa? O principal, Osiris, é entender por que nós, seres vivos, somos tão únicos. E para isso, a gente precisa relembrar alguns conhecimentos dos tempos de escola. Se você, ouvinte, quiser, você pode avançar uns 4 minutos desse episódio para pular essa revisão. Mesmo que você seja expert na área, talvez seja interessante ouvir essa parte. O primeiro ponto é que os seres vivos são construídos por células, que são unidades estruturais e funcionais tão pequenas que só são enxergadas com aparelhos especiais. As células respiram, se alimentam, crescem, se reproduzem e fabricam suas próprias ferramentas, que são o que geralmente chamamos de proteínas. Por exemplo, uma célula pode fabricar uma proteína para puxar potássio para dentro dela, ou uma outra proteína para transportar açúcar, e assim por diante. Cada trabalho diferente vai precisar de uma proteína diferente. Mas assim, Osiris, simplificando bastante, a gente pode dizer que, para falar de doenças raras, temos que falar do gene, que é tipo a receita completa para fabricar uma das proteínas da célula. Agora, uma célula pode perfeitamente ter o gene de uma proteína e não fabricar nada. Assim, depende da química ao redor da célula. Ela pode ligar ou desligar um gene, ou seja, manifestar ou não esse gene. É o que chamamos de expressão genética. No corpo humano, por exemplo, o que diferencia uma célula do cérebro de uma célula na pele é que, mesmo elas tendo exatamente os mesmos genes, há uma grande diferença de expressão genética, do jeito que elas aparecem em cada uma delas. Na verdade, sempre que a gente fala de tipos diferentes de células dentro do nosso corpo ou do mesmo corpo, a gente fala de tipos diferentes de expressão genética, ou seja, grupos diferentes de genes ligados ou desligados em cada tipo de célula. Isso é um processo que começa ainda na gravidez. Todo mundo começa com células de expressões genéticas bem parecidas entre si, mas que vão passando pela diferenciação celular. Essa diferenciação celular se processa diferente em quem tem uma doença rara. E quantos tipos diferentes de células aparecem a partir dessa diferenciação celular? Mais de 200 tipos, Osiris. E é por isso que todos esses processos de funcionamento das células são muito complexos e envolvem muitas questões. Só para dar um exemplo, se quiséssemos fazer uma cópia perfeita de você, Osiris,
teríamos que começar copiando pelo menos cada um dos seus 20 mil genes ativos. Fora isso, mais ou menos a cada 3 meses, todas as células do seu corpo morrem e são substituídas por células filhas, e cada uma delas também costuma ter uma cópia exata dos seus 20 mil genes. Mas além de ter a receita exata dos seus genes, Osíris, seria necessário ter a informação correta para fabricar as proteínas. Ou seja, também é necessário copiar a sua expressão genética ao longo da vida. E isso significaria ligar e desligar determinados genes nos momentos certos e nas partes certas do seu corpo. Então, gente, qualquer mudança nesse processo, por menor que seja, pode ter 3 consequências: não mudar nada, trazer algum ganho funcional ou causar alguma perda de função. Trocar um único par de bases de um gene é suficiente para mudar totalmente a proteína ou o RNA que a célula produziria a partir daquele gene. Isso é conhecido como a mutação do gene ou a mutação gênica. Para exemplificar, uma mutação pode dar a alguém um enorme talento musical, ou pode também não influenciar em nada a vida da pessoa. Por outro lado, é comum que uma ou mais mutações provoquem o que a gente chama de doenças genéticas, que se desenvolvem como resultado do funcionamento alterado de células ou de enzimas. Hoje a gente sabe que as doenças raras, em cerca de 80% dos casos, elas são de origem genética. Algumas por mutações pontuais, que é o caso, por exemplo, da hemofilia ou da fibrose cística. Outras doenças elas podem aparecer por causa apenas de expressão genética desregulada, como em algumas leucemias. Essas doenças, apesar de aparecerem numa porcentagem pequena da população, podem ter milhares de pacientes no total, o que é muito importante para a gente desenvolver novas formas de diagnóstico precoce ou de tratamentos. Afinal, pessoal, para que uma pesquisa na área de saúde produza resultados confiáveis, é necessário um número mínimo de participantes de pesquisas, né? Assim, gente, existem doenças que aparecem tão pouco na população em geral que os cientistas nem tiveram ainda a chance de estudar essas doenças. Essas são as doenças raras e ultra raras, que mudaram totalmente o jeito como a ciência é feita. Elas também mudaram o jeito que a ética em pesquisa é promovida, pois é preciso investir mais em pesquisa sobre doenças raras. Além, é claro, de mudar tanto a vida das pessoas que manifestam essas doenças, quanto a de seus familiares. E de que forma as doenças raras e ultra-raras mudam a vida dos pacientes e suas famílias? Então, pessoal, geralmente, conviver com doenças raras ou ultra-raras é bem difícil, tanto para a pessoa que manifestou a doença, quanto para a sua família. E eu digo geralmente porque existem, sim, doenças raras e até ultra-raras que não afetam tanto a vida de quem tem a doença. Aí, nesses casos, as pessoas às vezes nem chegam a procurar um médico, então os cientistas nem ficam sabendo desses casos. Por outro lado, quando é uma doença rara e grave, como a atrofia muscular espinhal, que tem o remédio mais caro do mundo, o paciente e sua família sofrem muito. E a ciência precisa olhar mais para essas questões de doenças raras que são graves, porque o desfecho clínico em geral é ruim por falta de pesquisa. Pessoas com doenças raras acabam por ter que fazer um esforço tanto financeiro quanto pessoal. Ou seja, são muitas consultas, muitos exames, muitos remédios, inclusive remédios importados, e no fim das contas é muito dinheiro gasto. E para quem cuida de uma criança ou cuida de um adulto com doença rara, o tempo, a atenção e cuidado com a pessoa exigem muito também. Principalmente porque doenças raras de origem genética se manifestam na pessoa ainda criança. E os pais também precisam de apoio para lidar com os desafios. Tem sido comum que os maridos saiam do casamento e deixem as mães cuidando sozinhas, das crianças com doenças raras. Claro que existem pais que são responsáveis e não abandonam. Há vários casos em que mães e pais dividem o cuidado de filhos com doenças raras. Mas nos últimos tempos se verifica que, em geral, as mulheres ficam sozinhas no ato de cuidar. Para trazer um pouco mais de luz sobre essas mudanças,
Nós vamos ouvir um áudio que a Ana Karine Bittencourt nos enviou pelo WhatsApp. Ela é publicitária, mãe de um adolescente com mutação no gene DF1 e diretora-presidente do Instituto Mariano de Apoio à Pesquisa em DF1. Vamos ouvir? Pelo WhatsApp. Eu me chamo Ana Karine, tenho 2 filhos e meu filho mais novo tem uma síndrome ultra rara, derivada da mutação no gene DF1. Meu filho tem 14 anos, meu mais novo tem 14 anos. A condição dele, ela afeta hoje, sabe-se, cerca de 180 a 200 pessoas no mundo. No Brasil, nós estamos com 8 pessoas detectadas, quase 10 agora, 2 em pesquisa. Ele tem uma epilepsia de difícil controle, ele tem autismo severo, ele tem apraxia da fala. Fora isso, ele tem umas dificuldades de marcha, né, dificuldades de coordenação motora fina, distúrbios do sono, apraxia da fala grave, né, ou seja, ele não fala, deficiência intelectual. Assim, dentro da síndrome tem muita gente que tem hipotonia, não é muito o caso dele, mas esse é um dos sintomas muito, muito vistos. A gente evita aqui ao máximo ir para o hospital, levar o Rafael para o hospital, apesar dele ter situações hospitalares, situações de emergência. Mas a gente lida com a emergência aqui. E isso não é só aqui no Brasil, tá certo? No mundo inteiro. Principalmente essa questão da epilepsia, eles mandam quando a pessoa entra nesse quadro de epilepsia grave, ele vai para casa com o kit de primeiro socorro. Então ele vai ser socorrido em casa pela mãe ou pelo pai, né? Se o pai estiver presente. E é assim que é, porque assim, aí a gente só vai para o hospital no último caso mesmo. Quando vai para o hospital é porque a gente está num caso que a gente precisa da estrutura hospitalar. Senão a gente resolve em casa. Porque a gente chega lá, os médicos não sabem mesmo. O relato da Karine traz bem evidentes algumas das situações muito comuns nas doenças raras e ultra raras. Primeiro, ela deixa bem claro o quão raro é a mutação do gene DF1. Com 7 bilhões de pessoas no mundo e 200 casos dessa doença, teríamos um caso a cada 35 milhões de pessoas. Ou seja, uma doença realmente ultra rara. Um segundo ponto é a seriedade dos sintomas da doença, que são realmente graves e impactantes no dia a dia da família. Um dos sintomas que ela citou, a hipotonia, é uma fraqueza em todos os músculos do corpo. Em alguns casos, a hipotonia pode ser tanta que a pessoa nem consegue manter a cabeça erguida. Ou seja, a maioria das famílias de crianças com mutação no DF1 precisa fazer tudo pela criança. Sentar, dar banho, alimentar. Mas o sintoma grave, no caso do filho da Ana Karine, é o da epilepsia de difícil controle. Cada crise convulsiva traz, no mínimo, o risco da pessoa parar de respirar. O ponto que realmente me chamou a atenção foi o quão pouco essas famílias podem contar com a medicina. Seja porque ainda não existem opções de tratamento, seja porque as informações sobre a doença ainda não chegaram para os profissionais. Afinal, para a Karine e a família dela evitarem levar o filho no hospital, é porque, muito provavelmente, a cada consulta, eles seriam bombardeados de perguntas, sem encontrar nenhuma solução melhor do que as que eles já têm. Nós vamos ouvir agora um recado especial do Sistema CEP-CONEP e logo em seguida vamos ouvir um áudio da Ana nos contando outras situações que ela passou, situações que certamente também acontecem com várias famílias de pessoas com doenças raras e ultra raras. Você está ouvindo Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Luz, câmera, ação! São mais de 100 vídeos sobre ética em pesquisa. São lives, webinars, jornadas do sistema CEP-CONEP, diálogo em pílulas, regulamentações explicadas e muito, muito mais. É só procurar por Ética em Pesquisa no YouTube ou acessar a lista de atalhos do nosso podcast. Corre lá, assine nosso canal e ligue as notificações para não perder nenhuma novidade. Ética em Pesquisa, o canal oficial da CONEP no YouTube. Você está ouvindo Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa.
pelo WhatsApp. Quando foi 8 anos de idade, ele teve a primeira crise tônico-clônica, né? E aí, como não parou com os remédios, né? Ou seja, como o quadro agravou muito, aí a gente foi procurar o geneticista e o geneticista foi encaminhado ao geneticista e o geneticista pediu Exome. E aí sim, quando eu saí do consultório, na verdade foi caríssima a consulta, não foi aqui, foi em São Paulo. Quando eu cheguei lá, o doutor falou, ele tem a mutação do TF1. Eu falei, mas isso eu sei, tá escrito aí. O que significa isso? Mas é porque realmente não se tinha informação nenhuma do assunto, né? Pra mim, se a pessoa dissesse pra mim, você tem uma falha genética, é quase uma sentença de morte, né? Não tem o que ser feito. Então, como era assim, eu só cheguei na frente do Senhor, meu Deus, cheguei, Senhor, agora é com você. Porque não tem mais, a sentença de morte está ditada. Agora, o que o senhor quer que eu faça? Eu acho que também tem que acabar com essa história de, não vamos dar falsa esperança pro povo. Toda esperança é falsa, gente. Se fosse... porque toda esperança é falsa. Se você já tem certeza, você não precisa ter esperança. Não é verdade? Assim, então, toda esperança é falsa. E a esperança é boa. Entende? Assim, um câncer é genético. Um câncer é genético. Você arranca o câncer, você troca o que for preciso ali para curar. E as doenças raras, elas querem ter cura também. Entende? Assim, por mais que elas sejam genéticas. Novamente, a Ana fala da gravidade da doença e no quanto a medicina atual não oferecia nem respostas e nem tratamentos para o filho dela. E como ela, muitas mães precisaram costurar um caminho entre as opções já conhecidas pela medicina até chegar a um profissional que, apesar de dar nome e uma causa para a doença, não necessariamente vai saber as consequências dos tratamentos que realmente funcionam. Afinal, essas informações ainda não foram descobertas pela ciência. E é aqui, infelizmente, que a maioria dessas famílias entra num ciclo de desesperança. Quando a esperança é reacendida, há algumas atitudes que são bem comuns nas famílias de pacientes com doenças raras e ultra-raras. E novamente, vamos deixar a Ana Karine contar para você como essas iniciativas surgiram na vida dela. Comecei a procurar saber qual tipo de pesquisa ou qual tipo de tratamento poderia ajudá-lo. Foi aí que eu descobri os organoides cerebrais. Eu bati lá na porta do Ministério da Saúde para perguntar, e aí, como é que a gente faz para fazer uma pesquisa dessa daí? Aí ele perguntou, quem é você? Eu falei, eu sou a Ana Karine, muito prazer. Pois é, a Ana Karine sozinha não consegue fazer isso, não. Então tá bom, então o que a gente vai fazer? Precisa abrir um CNPJ, então vamos abrir um CNPJ. E aí a gente abriu um instituto de pesquisa. Nesse meio tempo, uma outra mãe lá do São Paulo me achou e a gente já éramos 2 mães no Brasil, né? E com o tempo os pais foram chegando. Aí tem que se falar em terapia gênica, tem que se falar em terapia-alvo para essas pessoas, para dar um pouco de esperança também, certo? E pesquisa, não tem outra saída senão a pesquisa. Quer dizer, tem a saída também, as outras mães todas elas têm muita experiência, entendeu? Então assim, esses grupos de apoio de mãe, eles são muito fera. Porque meu filho chegou a um ponto em que ele tinha 100 consultas por dia. Hoje ele tem algumas consultas por dia. Por quê? Porque eu fui atrás de outras mães. Assim, qual é o anticonvulsivante que você usa para o seu filho? Já usei esse, normalmente não só, né? São 20. Já passei pelos 20. Esse daqui funcionou. Eu falei, opa. Aí eu olho os 20 que ela passou, eu vejo o que funcionou com ela. Eu falo assim, isso aqui existe no Brasil? Não existe. Só existe na Inglaterra. Você manda buscar. E é o que eu uso hoje. Então ele fez ele cair de 100 convulsões por dia para algumas por dia. Curou? Não curou. É muito difícil? É muito difícil. Tem efeito colateral? Tem efeito colateral. Mas é uma situação grave. Uau! Realmente tem muita coisa interessante nessa fala da Ana Karine. Mas vamos começar pelo começo. O que são esses organoides cerebrais que a Ana Karine comentou? Então, gente, os organoides, nesse caso, eles são resultado de técnica que pode servir tanto para as pesquisas quanto para tratamentos de doenças, principalmente doenças genéticas. Lembra que falamos da diferenciação celular, ou seja, das diferenças entre genes ativos e inativos nas células de diferentes partes do corpo? Pois é, mesmo adulto, nós ainda temos no corpo algumas células que não passaram por muitas diferenciações. São as chamadas células tronco, que são fundamentais, né, para a gente repor células de pele quando a gente se corta, por exemplo. Essa técnica dos organoides, no caso, ela começa com recolher uma célula tronco da pessoa, do paciente, e no laboratório aplicar tratamentos químicos que levem aquela célula tronco a se diferenciar para o tipo de célula escolhido.
No caso, quando estamos falando de organoides cerebrais, estamos falando de células-tronco do paciente que se tornaram iguais ou pelo menos muito parecidas às células do cérebro do paciente, inclusive com as proteínas diferentes que as mutações do paciente produzam. E isso é muito, muito importante para a técnica, porque na prática, estudar as mudanças químicas que um novo remédio provoca no organoide cerebral de alguém traz muitas, mas muitas informações sobre como aquele remédio mudaria o cérebro real da pessoa. Nossa! E as terapias-alvo e as terapias genéticas que a Ana Karine também falou? O que é que são? Então, Osiris, esses dois tipos de terapia também fazem parte do grupo das terapias avançadas. A principal diferença é que os produtos das terapias avançadas, de alguma forma, modificam genes ou a expressão gênica das células do paciente. Terapias-alvo são terapias avançadas que têm como objetivo mudar as proteínas que a célula desregulada produziu. Ou seja, terapias-alvo agem nos efeitos da doença. Um exemplo de terapia-alvo seria um medicamento desenvolvido especificamente para atuar nas proteínas de células do câncer. Já as terapias gênicas vão mudar os genes da célula desregulada, ou seja, vão atuar na causa da doença. Um exemplo seria justamente a terapia conhecida como CRISPR, que consegue apagar e substituir pedaços bem específicos de um gene. Então, o que o uso de organoides cerebrais, as terapias-alvo e as terapias genéticas têm em comum no caso é que, com certeza, hoje estão entre as tecnologias mais avançadas na área médica. São tecnologias muito recentes, desenvolvidas a partir de pesquisas também muito recentes. Por isso, essas técnicas foram aplicadas com segurança apenas a um número bem pequeno de doenças. E para cada nova doença em que uma dessas técnicas vá ser aplicada, é necessário fazer uma nova pesquisa para garantir a segurança da técnica. E essa nova pesquisa, ela vai exigir altos investimentos, cientistas com qualificações muito específicas. E assim, gente, toda uma estrutura que está além das capacidades de uma única família. Mesmo assim, para pacientes de doenças raras e suas famílias, a esperança está justamente aí. É muito comum mesmo que os pacientes de doenças raras e os seus familiares estudem e procurem as mais avançadas soluções para a doença. Mesmo que para isso eles tenham que buscar novas pesquisas que sejam feitas nessa área. Mesmo que tenham eles próprios de se tornarem participantes dessas pesquisas. Assim, nesses casos, no lugar de os cientistas procurarem os participantes de pesquisa, o que acontece muito é os participantes de pesquisa e os seus familiares procurarem os cientistas. É algo que chamamos de busca ativa. E essa busca ativa por pesquisa é algo bem diferente no mundo da ciência, não é? Com certeza, Osiris. E mesmo que, diante da possibilidade de se tornar participante de uma pesquisa de doença rara, muitos pais e pacientes sejam extremamente cautelosos, também existem aqueles que, de tão afoitos para se tornarem participantes dessas pesquisas, chegam a ignorar ou subestimar os riscos envolvidos na pesquisa. Algo que acontece principalmente quando os pacientes ou familiares ainda não se informaram o suficiente sobre as pesquisas na área. Esse é um dos principais motivos que leva a ética em pesquisa a prestar uma atenção especial nas pesquisas sobre doenças raras e ultra-raras. Além disso, as relações sociais dentro dessas pesquisas são bem diferentes em relação a outras pesquisas. Como a Ana Karine comentou, Osiris, é bem comum que as famílias desses pacientes busquem informações entre eles, entre si, e se apoiem mutuamente. Isso muitas vezes acontece antes mesmo de se tornarem participantes de pesquisa por meio das associações. Isso é um fenômeno muito importante e que também pode ser muito positivo, tanto para a qualidade de vida do paciente, da pessoa, quanto para o desenvolvimento científico, quanto para a ética em pesquisa. Porque, assim, é nessa troca que encontramos, assim, o que é chamado de evidências do mundo real. São informações que os pacientes e seus familiares, eles vão percebendo em suas rotinas e geralmente tão discretas que os profissionais médicos não registram essas informações nos prontuários.
E no fim, essas informações acabam sendo ignoradas nas pesquisas. Mas essas mesmas informações muitas vezes melhoram a qualidade de vida das famílias e poderiam enriquecer a pesquisa com pistas muito importantes. Já para a ética em pesquisa, é necessário pensar que essas redes de informação entre os pacientes podem tanto funcionar de maneira positiva, reforçando a consciência dos participantes sobre seus direitos, ou colocando essas pessoas em risco, caso seja difundida dentro da rede dos pacientes um projeto de pesquisa que não respeite os direitos dos participantes. Ou seja, a simples mudança das relações entre essas pessoas vivenciando a situação das doenças raras repercute em vários outros aspectos da ciência e da ética em pesquisa, né? Com certeza, Osiris. Mas não são só as relações entre os participantes de pesquisa que mudam nas pesquisas sobre doenças raras e ultra-raras. As relações entre o chamado público leigo e os pesquisadores também mudam bastante. Enquanto nas pesquisas e atendimentos médicos de doenças comuns, nós geralmente temos participantes menos informados e questionadores, nas doenças raras temos o que ficou conhecido como participante especialista. Obviamente, o participante ou seu responsável não são realmente especialistas na doença que está sendo pesquisada ou tratada, mas eles acabam lendo tantos textos e matérias sobre isso que as conversas deles com os pesquisadores são bem mais de igual para igual que em outros casos. Assim, além disso, temos a figura do pai ou mãe portador de exames, que encontra médicos e cientistas levando consigo uma enorme quantidade de exames do filho, o que para pesquisas pode ser assim uma fonte fabulosa de informações. Temos também casos como o do Instituto de Pesquisa, que a Ana Karine criou com outros familiares de portadores da mutação do DEF1. Lá, eles chegaram a contratar um biólogo para estudar informações sobre a doença e explicar essas informações para os pais. Chegaram a promover um encontro entre os pesquisadores e os familiares com os pais, mas foram os pais que começaram a sugerir possíveis novos tratamentos para a mutação do DEF1. Lá, os pais discutem entre si quais tratamentos eles querem para os seus filhos, quais pesquisas consideram mais interessantes e promissoras. Tudo isso é um fenômeno que é chamado de ciência cidadã, ou seja, é uma ciência feita com muito mais participação popular, o que combina muito com os princípios do SUS. Mas assim, Osiris, essas são só as primeiras questões que as pesquisas sobre doenças raras e ultra raras trazem para a ética em pesquisa. Nosso próximo episódio vai continuar exatamente de onde paramos, então já convidamos você que está nos ouvindo para nos acompanhar no próximo episódio, ok? Tá combinado? Tá super combinado, Liliane. E nesse meio tempo, se você que está nos ouvindo tiver qualquer dúvida ou sugestão, você pode enviar um e-mail para conep.podcast@saude-sem-acento.gov.br. Esse e-mail também está na lista de atalhos do nosso podcast em bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você também pode ouvir todos os nossos episódios anteriores, mandar suas dúvidas, se inscrever para receber nossos episódios por e-mail e muito mais. Anote aí, bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. E vamos nos despedindo. Liliane e Lucas, muito obrigado pela participação de vocês. Olha, gente, obrigada por essa oportunidade de discutir esse tema tão importante para o nosso sistema de ética em pesquisa. E até uma próxima conversa. Obrigada. Obrigado, ouvinte, por estar conosco. E até logo. Então é isso. Esperamos por você no nosso segundo episódio sobre doenças raras, no Consciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Grande abraço e até lá! Você ouviu Consciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Este episódio foi produzido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sua reprodução não comercial está previamente autorizada desde que não haja modificações no áudio e que o arquivo seja reproduzido integralmente.